duas edições, né? Tem uma edição de 1998, que está naquele livro dela, A Psicanálise na Civilização, e depois a Simone me informou que nesse livro, o que Lacan fala das mulheres, tem uma segunda edição desse texto, de 2005. E essa segunda edição, eu li as duas. Essa segunda edição tem, ela acrescentou mais algumas coisas que talvez a gente consiga falar um pouco hoje. Se não der, a gente faz da próxima vez. E fica a critério do grupo se vocês querem dar continuação na próxima reunião. Então, eu vou fazer um comentário, eu vou ler o comentário que eu fiz, dos comentários que eu anotei, mas eu coloco à disposição do grupo para me interromper quando precisar, na medida em que eu for expondo o que eu anotei, tá certo? Então vamos lá. A psicanálise faz uma promessa a partir de um acontecimento inicial. Se o analisante é comumente apaixonado, devemos supor que o analisado, este cara que fez uma análise, estará curado do amor? A pergunta é que ela inicia o texto assim. Lacan distingue na transferência dois níveis assim traduzidos. O primeiro nível é o nível do sujeito suposto saber, no qual se espera a revelação analítica. E o segundo nível é o eixo da atualização da realidade sexual do inconsciente, onde a mudança libidinal entra em questão. Então, tem uma questão do saber e tem a questão da mudança libidinal, a posição libidinal do sujeito. Graças ao analista, esses dois eixos se articulam. O primeiro passo da estratégia do analista é oferecer o semblante do sujeito suposto saber ao amor de transferência, né? Ao amor demonstra, né? Produzindo o enamoramento amoroso. Então, primeiro, ele está dizendo que o primeiro passo da estratégia do analista é produzir o enamoramento amoroso. Enamoramento que tem uma especificidade. Ao oferecer, qual que é a especificidade do enamoramento amoroso? Ao oferecer a associação livre ao sujeito, que é o que nós fazemos, fala tudo que vem em sua cabeça, o analista lhe indica que disso sairá alguma coisa. Mas também transforma esse primeiro efeito quando, ao mobilizar a falta a ser inerente à fala, ele induz o recurso ao outro, ao grande outro, gerando a metáfora do amor que faz do amado um amante. Eu posso comentar isso aqui. Está dizendo que a associação livre coloca o sujeito na falta a ser, né? Induz a falta a ser, mobiliza a falta a ser, que é inerente à fala. Essa falta a ser induz, digamos. Não, que eu acho interessante essa parte do enamoramento, porque me vem que, na verdade, o enamoramento é uma coisa muito narcisista mesmo, né? Eu amo aquele outro que está ali porque esse outro sabe de mim. Então, de fato, é um engodo duplo aí, né? O amor que Vamos é lá. pedido ao analista, me parece que nesse sujeito suposto saber, é e não é ao analista, né? Eu amo o saber que eu suponho que ele tem de mim mesmo, né? Bom, Na verdade, o
Namoramento é dirigido ao saber. O enamoramento. Deixa eu terminar, deixa eu responder, comentar a pergunta. O enamoramento é dirigido ao saber, só que esse saber é dirigido ao analista, é suposto no analista. Mas um saber de mim. Eu suponho que ele vai me decifrar, né? Exatamente, exatamente. Isso aí. Ela fala um pouco antes, Simil, numa frase do Lacan, aquele mais ainda, todo amor se baseia numa certa relação entre dois saberes inconscientes. Exatamente. Então, o que é importante é que esse saber é dirigido a esse outro que ela fala, que é o analista, né? O grande outro, no caso aí, enganado pelo analista. Agora, gerando a metáfora do amor que faz do amado um amante. Ela está dizendo que isso é uma conversão do analisante que repercute no analista. Que por esse movimento é elevado à dignidade de objeto do amor. O analista é elevado agora à dignidade do objeto do amor. Assim, a entrada em análise corresponde à produção quase que automática do analisante apaixonado. Ela está dando continuidade ao que nós vimos na semana passada, do famoso amor-paixão, que o Lacan fala, né? Bem, coloca-se com isso a questão do uso que o analista faz disso, faz do amor. Vai se tratar de um uso inédito, que liga o amor ao saber. Olha para você ver, é importante isso aí. O analista liga esse amor ao saber. Remete o sujeito à rede de significantes que o habita para ele procurar se decifrar. Né? Quem decifra a equação do sintoma é o próprio analisante, ao trabalhar na associação livre. O analista, ao contrário do uso comum e espontâneo do amor, faz dele um uso desinteressado, por não esperar, como na vida se espera na experiência amorosa, que na transferência o seu ser apareça. O analista não espera que o ser dele, analista, apareça na transferência, já que sabe que a sua posição está fadada ao descer. O analista sabe disso. O que o analista faz é tentar fazer o amor servir não ao ser, mas à produção de um pouco de saber. O resultado é que a transferência pode ser lida como um campo de batalha. O Lacan fala muito disso, quando ele fala que o analisante é bombardeado pelas intervenções do analista, bombardeado no sentido de contestado. O analista sempre aponta as equivocações do discurso, as pontuações dos atos, o ato analítico, as intervenções que o analista faz são sempre nesse sentido de criar uma provocação. Daí essa ideia do campo de batalha, né? Uma luta na qual se manifesta a disparidade de duas estratégias que estão em jogo numa análise. A estratégia do analisante, qual é? Habitada por uma ânsia de apropriação, de obter aquilo que o analista supostamente detém, por exemplo, uma chave do seu ser, né? Essa que é a famosa suposição do saber, né? Você acha que o analista sabe a chave do sintoma dele, a chave do ser dele. A estratégia do analista, fundada na recusa do amor, e ela vai mais na frente dizer que recusa é essa, né? Mas também no dar a interpretação e a presença. Essa que é a estratégia do analista. Ele recusa o amor, mas dá a interpretação e a presença. Para Lacan,
nesta estratégia do analista, haveria uma retenção metódica e sustentada ao reforçar a frustração própria da associação livre. Porque a associação livre frustra, né? O sujeito, ele diz, fala tudo que você vier à cabeça. O sujeito vai falando, mas não sai dali praticamente nada, em princípio, né? Só sai durante o trabalho quando o analista pontua, quando o analista interpreta, né? Estratégia que tem por finalidade e horizonte a programação de um luto. Olha para você ver, para Lacan, nesta estratégia do analista haveria uma retenção metódica e sustentada, que é uma estratégia que tem por finalidade e horizonte a programação de um luto. O analista programa um luto. Então, na dialética dessa batalha, que seria a transferência, o dispositivo programaria o amor. O dispositivo da transferência programaria o amor. Enquanto que o analista programaria o que se poderia chamar de o amor infeliz, que, na verdade, é a frustração, é a recusa, né, desse amor. O analista não entra no jogo amoroso, né? É o não entender, né? É equivocar o sujeito, né? Porque Exatamente. amor, eu entendo, é assim, a pessoa me ama porque ela me entende. Não, então o analista fica no É o lugar não do recuso. responder, é o não responder, é o não, não compartilhar esse amor, né? Entrar no Simil, entendimento. Simil, eu queria fazer Não, agora, ele esclarece. Diga lá, quer falar? Quero sim. Eu queria compartilhar, na verdade, um pensamento que eu tenho tido, que na semana passada eu estava pensando sobre isso também, semana passada não, no último encontro, quando a gente falou sobre essa questão do sujeito suposto saber, que eu acho que pode dar uma luz sobre isso. Porque o sujeito, né, o analisando, ele endereça ao analista no lugar do grande outro, porque ele endereça o seu sintoma ao grande outro. A gente está falando lá do primeiro andar do grafo, né? E daí o que acontece é que o analista, ele faz uso dessa posição, mas ele não responde dessa posição. Por isso que é sujeito suposto saber. Porque se ele responde da posição de sujeito suposto saber, ele está gerando uma identificação. Então, eu acho Exatamente. muito importante Ele, pensar essa ele fica questão. fica no nível da reciprocidade, da intersubjetividade. Ele não está no lugar do analista, né? Ele Porque a pode estar até no suposição lugar. do saber, ela é endereçada pelo analisando. O analista, ele Exatamente. não se coloca na posição do sujeito suposto saber. É o outro que o Não, coloca nessa posição, né? exatamente. Não se trata, nesta estratégia assim constatada, do amor infeliz que ela falou, de simplesmente decepcionar a esperança inicial, provocando o amor e frustrando, levando a um desgosto amoroso como outro qualquer. Porque isso seria uma simples repetição do luto originário de todo sujeito. Esse luto, todo sujeito já o conhece. E não se trata também de fazer aqui agora uma terapia dessa ferida aberta, né? dessa demanda de amor, mediante uma gratificação. O analista não gratifica, não responde à demanda. Isso seria fazer da transferência uma repetição sem saída. No texto Direção de Tratamento, Lacan evoca 3 tempos nessa experiência da transferência. O enamoramento primário, que é isso que ela falou antes, a regressão e a satisfação própria da neurose de transferência. O enamoramento primário, o que é isso? Vamos lá. Há um paradoxo do enamoramento em geral. Enamoramento lido como apenas um dos estados do amor. Agora, aqui é importante, talvez, fazer um comentário sobre essa palavra enamoramento. Porque essa palavra enamoramento, ela não é muito usada em português, mas ela existe no dicionário, né? Mas aqui é a tradução do francês, que é enamoration, onde tem a palavra haine no início, que é ódio.
enamoração, quer dizer, a própria palavra enamoração, em francês, já conjuga ódio e amor, amódio, aquilo que Lacan vai chamar de amódio, né? Então, nesse enamoramento, ele está falando que há um paradoxo nesse enamoramento. Nele, a falta, olha como é que é importante isso. Por que o enamoramento é importante na transferência? Nele, a falta, sem a qual nenhuma forma de amor é sequer pensável, a falta nele, nesse enamoramento, não é experimentada como uma insuficiência dolorosa, como amor na vida, muitas vezes, né? Mas é vivida à maneira de uma elação de completude, de êxtase. Eu leio essa passagem aqui como uma expectativa que o analisante tem ao se enamorar, de que ele vai ter uma resposta à incompletude dele, ao sofrimento dele, à falta dele, enfim, à angústia dele, né? E é isso que dá para ele essa relação de completude, esse sentimento de êxtase, ao se enamorar pelo analista, no caso aí, né? O enamoramento é em si mesmo um gozo, e por isso é pouco favorável ao trabalho analítico. Na análise, então, trata-se de contê-lo, conter esse enamoramento, de o deixar insatisfeito, sem, no entanto, reduzir o amor transferencial que condiciona a manutenção do sujeito no dispositivo. A sutileza, então, comentário meu, a sutileza justamente do analista é justamente de conter esse enamoramento, mas, ao mesmo tempo, mantê-lo como condição para que o dispositivo da transferência continue funcionando. Essa deposição do enamoramento transferencial, ou pelo menos sua diminuição, visa ao lado reivindicador do amor. Além disso, o analista, ao se recusar à reciprocidade do amor, ele introduz entre o silêncio e a interpretação o vazio no qual o sujeito localizará o quê? A própria repetição. E aí tem um comentário importante dela sobre essa questão da repetição na transferência. Nesse sentido, a transferência não é a repetição, mas conduz a ela. Ela vai citar esse termo aturdito, onde Lacan diz: em nossa prática do dizer, a repetição, em nossa prática do dizer, a repetição não fica entregue a si mesma, pois essa prática do dizer condiciona essa repetição. Porque é importante que nós tenhamos em vista de que essa repetição de que ele está falando aqui é a repetição de significantes que retornam, de cenas, de contextos que o analisante fala, está sempre voltando. Por que eu estou sempre procurando, dando errado as minhas relações? Por que eu repito isso? Por que eu procuro mulher assim assado, homem assim assado? Por que essas coisas se repetem? Essa que é a repetição que ocorre na transferência e que é apontada como inevitável e com a qual o analista trabalha, né? Regressão é uma noção que a teoria analítica clássica discerne como a homologia frequentemente apontada entre neurose de transferência e neurose infantil. Isso é Freud. Freud que faz essa homologia entre neurose de transferência e neurose infantil. Neurose de transferência é um conceito freudiano, da mesma forma que a ideia de neurose infantil. Na experiência analítica, a abstinência do analista gera
e alimenta a demanda. Até aí está tudo bem, vocês estão acompanhando, né? Sim. Isso quer dizer, alimentar a demanda, isso quer dizer que ela reconduz os dramas do passado à memória, reavivando no espaço da análise o que não para de se escrever, que é a grande necessidade básica, que é a necessidade de resposta, digamos, que o sujeito busca, resposta ao seu desamparo original. A necessidade, aí, a meu ver, é esse desamparo que instaura o sujeito, né, na sua posição na vida e na sua posição no sintoma. Então, o amor desiludido, pela manobra do analista, é o que permite interrogar o luto primário, interrogar as suas coordenadas imaginárias e simbólicas, seus estigmas no plano da conduta e as soluções fantasísticas que o tornaram... Deixa eu passar a página aqui, espera um pouquinho. Suportável. Hein? A palavra seguinte é suportável. Que o tornaram suportável, justamente, né? Esse luto primário é isso, né? Assim, a análise constrói, em sentido forte, a neurose infantil, revelando que o amor é repetitivo. E não é verdade isso, né? O que as queixas que o analisante traz são sempre essas. São sempre as repetições que se dá na vida dele, né? As armadilhas que ele sempre cai nelas na vida. Isso é que é a repetição que o amor, que é da natureza do amor. Sempre repetindo a mesma decepção. Freud descobriu que em todo amor perfila-se a sombra dos objetos primordiais. E o sujeito percebe isso quando constata que a diversidade das circunstâncias em que o amor comparece é perpassada pelo mesmo, pela repetição de padrões. Aquela velha história do sujeito que muitas vezes na análise traz, que já se casou várias vezes, mas que todas as questões dele se repetem nos casamentos. Estou dando um exemplo, né, da clínica. Então, eu gostaria que vocês me interrompessem, se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar ao comentário que eu estou fazendo, tá? Ao pressentimento do sujeito, o sujeito tem um pressentimento dessa repetição, tá? Ao pressentimento do sujeito, a análise demonstra que há uma necessidade em ação, que é essa famosa ananqueia que ela falou antes. Freud também dizia que o primeiro amor é sempre o segundo. E que acrescentava Lacan, no final do baile de máscaras, não era ele, não era ela. O analista, então, programa a decepção amorosa. E tem razão de fazê-lo. Porque a própria decepção revela não ser acidental. Programada que é pela repetição a verdadeira, que diz respeito ao gozo que objeta o amor. Como é que vocês entenderam essa passagem aí? Porque eu estou falando do texto da Soler.
que vocês pensaram sobre essa repetição, que é uma repetição verdadeira, que diz respeito ao... Primeiro, eu queria te agradecer que o texto realmente Tá é maravilhoso. muito bom. Obrigada, Simeu. Mas o que me veio assim é que é uma repetição da história, né? Da narrativa. Muitas vezes o analisando chega achando que repete a pessoa, não porque eu tenho o dedo podre, eu repito, escolho sempre essa pessoa, esse tipo de pessoa, e não é. Na verdade, ele repete uma história, né? Sim, mas uma história, veja bem, mas uma história verdadeira. Uma história que ele vive, uma história que incomoda e faz sintoma para ele. Concorda? Sim, o que eu penso aqui, estava você lendo, eu não tive tempo de ler antes, não, mas talvez fazer uma separação, né, entre sintoma, que é isso que se repete, que o próprio analisando, até ele já chega e muitas vezes ele mesmo já sabe do seu sintoma, e o que seria o fantasma, né? E aí, quando fala dessa questão do gozo, e aí quando é dirigida ao outro, ao grande outro, que o grande outro é um lugar que não existe, que esse grande outro seria um mar não barrado, seria o outro pleno, ou seja, é aquele lugar do gozo, como é que Freud falava? Gozo, como é que é? Que no processo de castração, né, que a gente tem a interdição desse gozo absoluto, vamos dizer assim. Então, nessa leitura até agora, né, é que existe ainda, o analisando vai nessa expectativa, né, de consistir esse grande outro lugar do analista ainda numa expectativa desse gozo absoluto. Só que o analista, na medida que vai frustrando essa demanda, muito delicadamente, que até outro dia eu ouvi um psicanalista falando, não se trata de frustrar a demanda, mas de manejá-la, né? Como ela disse aqui, ele vai tomando uma certa consciência dessa impossibilidade desse gozo absoluto. Eu li assim. E aí ele começa a fazer essa torção, né? A produção de algo novo, né? Porque, na verdade, se trata de uma produção de algo novo, que é outra forma, né? É uma virada, né? Simone, o que você tem a dizer? Não, acho que é isso aí, a Ana Amélia falou bem. É parar antes, mas não deixar ele totalmente desamparado, né? Não desamparar, Exatamente. não É o que desamparar. ela fala aqui, que é programado. E aí, quando ela Exato. fala dessa programação, eu achei interessante isso. E vocês lembram do texto de ontem, que ela falou uma outra palavra que eu não lembro mais, mas é no sentido de diminuir, a reduzir, na verdade, a intensidade dessa angústia, né, que o sujeito traz. Porque, na verdade, quando nós falamos de sintoma, nós estamos falando de um conjunto de manifestações, né? Não existe um sintoma específico. Isso é coisa de psiquiatra, dizer que sintoma é específico. O sintoma é um conjunto, é um modo de ser do sujeito, uma maneira de viver, né? Funcionamento, né? É um funcionamento, exatamente, exatamente. Então, a repetição supõe um traço unário que deixa a marca do primeiro encontro. Olha que interessante. Daí essa história da neurose infantil, né? Quer dizer, a repetição é a repetição de um traço unário que deixa a marca do primeiro encontro, o qual, por ser faltoso, e aí tem a história do objeto perdido, né? O desejo é sempre insatisfeito por esse encontro com o outro, que o amor, digamos, que a ilusão amorosa propõe, a cena, esse encontro de completude com elas, que o outro te complete, como isso não ocorre, como esse encontro é faltoso, então ele é repetido. Ao ser repetido, deixa subsistir
do gozo somente a sequência dos traços. Daí, essa história lacaniana, que os lacanianos aí que são mais habituados a trabalhar isso, eu não sei se o João Paulo está aí, eu acho que não, ele tá lá Ele está aí, que sim. Hein? Uai, ele estava, só se saiu. Saiu. É porque ele tá fazendo ping-pong lá com o evento da convergência, né? O pessoal está lá, né? Novamente, no Arthur Dito, Lacan vai dizer repetição. Isto é, para assinalar a reiteração da petição, ou igualmente do apetite. É engraçado isso, é interessante isso, como é que ele redefine demanda, né? Como petição, né? Quando você demanda, você está pedindo algo, né? E esse pedido é sempre repetido. Daí, Eu acho curioso também é a palavra petição, né? Que é uma palavra usada juridicamente, né? Você faz uma exatamente. petição, né? E a hora E que que falou é, isso, e que é um da pedido lei, né? também. Que é um uma É o pedido. pedido, é Não, é um demanda. pedido, é demanda, é um pedido. Mas nesse caso, petição, me veio com a lei. A lei da petição. Lacan vai dizer que toda demanda é demanda de amor, Sim. pedido de amor, né? Então, ele assinala isso no Arthur Dito, ele escande a palavra repetição, né? Nesse sentido, a análise é o lugar dessa repetição, esse pedir constante, como reiteração do dizer da demanda. Esse é o lugar da análise. Reiteração do dizer da demanda, né? Pode-se dizer, então, que o resultado da análise sobre o amor não é simples. Porque ela pergunta qual o resultado final do amor, da análise sobre essa questão do amor, assim falada até agora, né? A análise com efeito denuncia as identificações do sujeito, as quais têm laços com suas escolhas de objeto, por serem motivadas pelo desejo. Assim, quando esse sujeito se dá conta daquilo que presidia suas condutas e seus dizeres numa análise, isso é quando ele se dá conta, através, evidentemente, das pontuações do analista, da interpretação do analista, do ato do analista, que são as formas que a estratégia do analista comparece, ele se dá conta do que presidia as suas condutas e seus dizeres, ele percebe também a que desejo ele estava situado. Daí aquela história de ontem também, que o sujeito consegue perceber a posição dele com relação ao seu desejo. Ele só não consegue recortar o objeto. Ele nunca vai saber qual é o objeto, porque esse objeto não é recortável. Exatamente. O objeto do desejo é oculto. Mas ele consegue, porque o desejo é um fenômeno. E aí tem uma polêmica aí com os Edsteinianos. Como os objetos libidinais carregam traços, condições de amor, né? Esses traços são as condições pelos quais essas relações libidinais se dão. Como esses objetos libidinais carregam traços que são correlatos aos traços dos objetos primordiais, quer dizer, esses objetos primordiais, está falando aí da criança com a mãe, com o contexto parental, né? Não é só com a mãe. E se esses traços são nomeados como são numa análise, porque é o que o analista leva o sujeito a nomear, né? Não é o analista que nomeia esses traços. Ele faz com que o analisante os nomeie.
E, evidentemente, sempre com o arsenal de significantes que esse analisante tem. O analista poderia até esse já é um comentário meu, o analista na transferência, na posição dele na transferência, ele poderia até, principalmente nas entrevistas preliminares, quando você está com dificuldade de associar, ele poderia até emprestar significantes dele para o analisante, como uma manobra facilitatória, para que esse analisante se deslanche mais no próprio trabalho dele. Mas se o analista faz isso, ele tem que saber o que está fazendo, que esse significante não é do analisante, é dele, né? Esses objetos primordiais, então, esses traços dos objetos primordiais são traços que o analisante registrou como seu arsenal de significantes que o habita, na verdade, né? E eu diria, viu, Ana, voltando a uma conversa que a gente teve sobre a questão do tesouro de significantes. Eu acho que tesouro do significante é esse arsenal que todo sujeito tem, a partir do qual ele pode construir a sua história. Não, e a história, o seu mito individual, diria Freud, diria Lacan, né? é a tal da bateria de significantes, né? Que o Lacan fala. Não. Bateria é diferente de tesouro. Não, Eu falei para você pesquisar, isso não é Eisenstein, ele fala isso. Não, mas o lugar do tesouro significante que ele coloca ali no grafo é na bateria, o A. mas é diferente. Não é o A barrado, é o A antes de ser cortado pela significação do outro. Sim, esse é o campo da Seria para linguagem. mim a letra, seria para mim a letra, tá? O que é a letra que você está falando? O A tesouro? letra, a letra no sentido de quando existe a possibilidade de uma análise e você, como numa pescaria, você pega um significante, né? O sujeito está ali falando aquela historinha toda e você está ali, entre aspas, fingindo que está entendendo, mas surge um significante ali e você pontua. E a pessoa se dá conta de que falou aquilo, é como um significante. E aí eu vou usar isso, eu nunca li, tá? Nem sei se existe um significante puro. Não, Que está fora de um que está fora de uma significação. puro. Esse negócio, Tá bom, tá. eu nunca soube explicar o que é isso. Para com isso. Não, deixa eu falar. Significante, ou ele é tracionário, e é sempre ligado a outro significado. Não existe significado puro. Sim, o que eu estou falando para um significante, ele é não funcional, tá? Ele só funciona quando ele está relacionado a outro significante, ok. Mas quando eu falo disso, que é isso aí que eu penso, porque quando aquele sujeito traz um significante e aí ele fala, não, mas eu queria dizer era isso. Não, você disse, não é o que ele queria dizer, é o que ele disse. E o que ele disse, tá? Não está Essa é a função do analista. Sim, que é aquilo que escapole, tá? Então ele traz aquilo sem a significação do outro. E é só neste momento que é possível fazer uma reversão de significado. Mas você concorda que quando ele, digamos, ele diz assim, eu nunca tinha pensado nisso, né? Os analisantes sempre falam isso, eu nunca tinha pensado nisso que você acabou de pontuar aí. Eu nunca tinha. Então, ele percebe que na fala dele existia algo que o ultrapassava, que era insabido por ele. Essa que é a ideia do inconsciente, né? Sim. Que há um saber não sabido. Né? Então, antes eu falava isso, que há um saber não sabido. Para mim, não há um saber não sabido, é um saber que é construído mesmo, do nada ali. Ele está com significante ali. E aí que eu acho que muda muito a história entre, digamos assim, uma concepção de Freud e Lacan, porque não se trata de resgatar o que foi, como é que fala? Recalcado. Não.
trata realmente da construção de um novo. Então, esse novo saber é um saber novo. Aqui no início, na primeira página, sei lá, que você leu, acho que segunda página, ela coloca mais a produção de um pouco de saber. Senão, ela Sim, teria colocado o resgate ou uma releitura, ela fala, é produção mesmo de um novo saber. É isso que eu falo, sujeito suposto saber, o saber é suposto e o sujeito é suposto. É algo absolutamente novo. sim, Bom, mas é algo, sim, concordo com você que, mesmo porque, se não houver um novo para o analisante, não há mudança, concorda? exatamente. Senão Não vai há ficar na mudança. metonímia. Vai É, contar a exatamente. mesma Ele vai história contar. É de isso forma que eu chamo de diferente. ressignificação, que você não gosta muito da palavra, mas Gosto de é ressignificação isso que que eu chamo parece. de ressignificação. Quer dizer, o sujeito é levado numa análise, ele traz um mito individual, uma história oficial. Sim. Depois, durante a análise propicia que ele conte essa história de forma diferente, com outros significantes, mas que esses outros significantes estão nele, estão Não, no tesouro claro. dele, estão no tesouro dele, isso que eu estou falando. Eu estou Sim. tentando mostrar, estou tentando passar para você uma leitura que me surgiu agora, né? Dessa ideia do tesouro de significantes. Porque Sim. o Lacan fala de um saber sem sujeito. O Uhum. inconsciente, no inconsciente de Lacan, que é o inconsciente identificado ao real, é um saber sem sujeito. É esse saber sem sujeito que é suposto, o que o analisante supõe é que nesse saber sem sujeito haja sujeito. E esse sujeito ele coloca no analista. Pois é, lembra que eu Entendeu? falei para você que eu achava que tesouro dos significantes são significantes que não foram ultrapassados pela significação desse outro, desse grande outro que é um lugar que não existe. Por isso que eu penso que é chamado de tesouro. Por isso, Sim, eles já estão lá, sim. Agora, qual que é o tesouro? Ele só tem valor quando ele é transacionado. Agora, se ele continua usando os mesmos significantes, que são dele, obviamente, mas já com a significação do outro, ele não muda. O que a análise propicia é que aquela mesma bateria que já era dele, tá? Possa, digamos assim, funcionar fora da significação do outro, né? Bom, mas vamos lá, que estamos... ó, de Sim, toda forma, você está me devendo a passagem do texto do Eisenstein, onde ele Significante fala a puro. diferença. Aí ele não fala, não, significante puro, só eu que Fala, falei. é que eu já li mais de uma vez, inclusive, no texto dele, só não lembro mais. Eu acho que eu vou Significante. fazer isso para você, tá? Depois eu Eu vou vou te ler, passar. vou ler linha a linha, vou sim. ver se eu acho. Eu acho muito bom Bom, essa ideia. Bom, Mil vamos e lá. anos, na então verdade, né? vamos lá. Uma coisa assim. Rafael quer falar. Simil, Rafael. Oi, Só diga. uma pontuação importante que eu compartilhando de uma forma diferente, né? Eu entendo de uma forma diferente, porque esse lugar, quando Lacan se refere a lugar do tesouro dos significantes, ele está se Sim, referindo a um lugar de fala. Significa que é um lugar que a cultura comporta de onde vêm todos os significantes do sujeito. E que ele está alienado nesse lugar, porque isso é sintoma. A gente recebe esses significantes através do processo de produção de um sujeito dentro da sociedade, só que você fica alienado a isso porque você recebe de um outro. Então, eu não sei se a gente pode dizer que esse lugar isso é até uma pergunta que depois a gente pode responder. Não sei se a gente pode dizer que esse lugar é do sujeito à medida que ele faz parte do inconsciente, ele entra nessa mecânica, mas esse lugar do grande outro, a gente se reporta enquanto cultura. Eu entendo assim, pelo menos. Não, então, quando ele coloca, Rafael, tesouro significante, ele coloca o A não barrado. Lembra no gráfico? Exatamente. Lá Exatamente. em cima, aquele S em função de A barrado é lá em cima. Passa pela fantasia, depois aquilo é cortado pela significação do outro. Essa significação do outro que corta esse A não barrado. Sim, o A não barrado é a linguagem pura.
É isso que eu estou falando, a linguagem pura sem a significação do outro, tá? Embora, claro, está inserido na cultura, é tudo junto, misturado. Mas, de qualquer forma, esquematicamente, eu acho que o que eu entendo é isso, tá? Porque uma coisa é um significante quando ele não está cortado pela significação do outro e você está realmente alienado nisso. Mas quando alguém vem e recorta aquela significação dada por esse grande outro, vamos dizer assim, que também é um lugar, que não existe o grande outro, você tem a possibilidade, então, usando a palavra do Simil, que eu não gosto, mas vamos lá, ressignificar a sua história, vamos dizer assim. Mais ou menos isso. Existe, né? Se é um lugar na cultura, existe, né? Porque na forma como eu entendo do grafo, não existe significante que não passe pelo grande outro, porque é sempre um lugar de alienação. Agora, o que o sujeito vai fazer num processo de análise é que ele vai entender como a demanda dele passa por isso, né? E ele vai se haver com a posição que ele assume em relação ao seu próprio desejo. Exatamente. E aí, a palavra que o Lacan usa muito é retificação, que é por exemplo, a retificação subjetiva, que é um fenômeno que ocorre muito na análise, né? É o sujeito que tinha uma versão sobre um fato da vida dele, por exemplo, um fato que levava muitas vezes a uma queixa e aí a uma interpretação que ele fazia da relação dele com o outro na vida, seja o outro parceiro, seja o outro de um modo geral, né? Quer dizer, através de uma nova, de uma equivocação capturada no discurso dele através da escuta do analista, o analista pontua para ele essa equivocação e, a partir daí, ele retifica aquela leitura que ele fez antes. Não sei se isso esclarece a ideia da ressignificação que eu sempre falo aqui, né? Porque eu tenho certeza isso aí, certeza sim, eu tenho convicção de que, no final de análise, você conta a sua história de forma completamente diferente daquela forma que você contava quando você iniciou a análise. É evidente. Se não tiver esse ganho, para que análise? Né? É por aí. Aliás, nesse sentido que o Lacan vai dizer que a cura vem por acréscimo. A cura vem por acréscimo a essa retificação que o sujeito faz da sua história, a essa nova história que ele passa a contar, daí o novo que a Ana está falando, do significante novo, que é novo em parte, né? Relativamente novo, porque é novo para ele, porque fez uma análise, mas ele sempre esteve lá, no inconsciente dele. Não existe possibilidade de ele não ter um discurso próprio, né? Um discurso dele, né? Que pode ser manejado de forma... Eu acho que não é nem um discurso próprio, é um próprio discurso. Não, sim, eu falo de discurso, então vou mudar a palavra discurso, então, para não confundir. Eu falo da rede de significantes que o habita. Sim. Esse saber que o habita, que pode ser que, de alguma... Porque, veja bem, não existe uma verdade absoluta, né? A verdade é sempre semidita. Então, o que é que nós conseguimos numa análise? Além de acessar um resto de saber que nos foi tirado, sei lá, que não nos foi dado, que a construção da nossa história nos levou a fazer, a encobrir, há também uma forma de manejar a partir daí o gozo, né? O gozo, aquilo que ela diz da posição pulsional, que é a segunda
a segunda estratégia que o analista tem de levar o sujeito a modificar a posição dele pulsional diante do outro, né? Digamos, no caso aí, diante do gozo do outro. Vamos lá. Então, esses Peraí, traços... Simil, deixa eu lembrar. Simil, por favor. Diga, vai lá. Deixa eu lembrar um texto que desde ontem ele retornou aqui para mim, né? Quando a Teresa Meloni falava da angústia ali no colo do analisando, do analista, né? Tendo sempre que manejar isso, e aí retorna agora com essa questão da direção da cura, do amor, né? O que o analista vai fazer aí com isso? E aí veio o amódio, né? o enamoração. E tem um texto do Alain de Gevaio que fala super bem, super claro sobre essas questões todas aí, né? Que a gente está discutindo desde ontem, que é o amódio. Acho que foi traduzido pelo amódio, pelo Magno, né? O enamoração. E aí ele fala dessa questão do sujeito do outro, né? Esse sujeito que é suposto e esse outro que, inicialmente, né, isso que a Ana traz, né, tomado ali como esse outro absoluto. Né? E isso vai sendo desbastado na medida em que esse outro pode responder de um outro lugar, não mais desse lugar. Né? E tem uma fala que eu acho bem interessante, que ajuda a gente a pensar aí, né, na condução da clínica, como é que o analista vai responder aí desse lugar, desse não todo, né, mas que não pode ser de uma forma mortífera, né, porque, de alguma forma, tem que manter esse enlaçamento ali do sujeito, né? E no final de análise ele coloca essa questão. E como é que esse sujeito vai se conduzir aí? Sim. Inclusive, falando disso aí... Vida, né? Nas suas conduções de análise, outro. Você Sim. falou Ângela, alguma coisa? Aí entra, viu? acabou o seu final. Diga, quem pediu a palavra? Não, Eu estava dizendo para a Rosângela que travou o final da fala dela, por isso que embolou. Ah, eu gostei um dia que a Meloni colocou metáfora não, uma imagem bem interessante. Você está ali naquele lugar, sei lá, no gol, você está, mas você não está, porque a hora que jogar a bola é dirigida para aquele lugar para você, mas aí você desvia. Essa é a posição do analista, manter esse lugar do outro, mas não receber a bola que é jogada, né? Não está ali exatamente ocupando, porque senão vira a doidice mesmo. E eu achei muito bacana isso. Então, é um Vira tá e não tá, psicoterapia. né? Hum? Vira psicoterapia. Vira o ego forte, né? A identificação com o analista ali, né? Então, esses traços dos objetos primordiais, e se esses traços são nomeados como são numa análise, né? Pode-se dizer a um sujeito identificado pela nomeação dos traços, e é ele que faz essa nomeação, objeto identificado. Ela está falando aqui do objeto do desejo. O que possibilita, a partir daí, desidentificar o sujeito. Isto é, libertá-lo, em parte, das restrições que a repetição impunha às suas escolhas de objeto. E abrir para ele uma maior variedade de encontros. É muito bonita essa passagem do texto da Soler, quando ela fala do resultado de uma análise, né? Que abre, que reduz, liberta o sujeito das restrições que a repetição impõe, seja na análise, inicialmente na análise, depois na vida, ou até ao mesmo tempo, né?
Você não repete mais determinadas coisas na vida. Ele fica cabreiro, ele já sabe que se eu for por aí, já sei o que vai acontecer, né? Advertido. Advertida, exatamente. O desejo advertido, exatamente. E isso abre para ele uma maior variedade de encontros. Resta saber. Agora, ela faz uma pergunta importante aqui, tá? Se essa desidentificação, assim definida, como abrir para ele uma variedade de encontros, se estende ao modo de gozo que o amor vela. Ela está dizendo que o amor vela, né, encobre um modo de gozo. E ela pergunta se a análise modifica esse modo de gozo. Ocorre que a análise não esclarece apenas a escolha de objeto. Então, ela não trabalha somente com a desidentificação, nesse sentido de tirar o sujeito da sua história oficial. Ela permite também discernir que, na repetição, no sentido de pedir de novo, né, que recorre ao outro para corrigir a falta, porque ela está dizendo que quando você recorre ao outro para corrigir a falta, isto é, quando você repete na transferência essa demanda de que o outro corrija a sua falta, e ela falta em ser, falta em saber, falta em gozar, quando ela diz assim que a análise permite discernir que na repetição que recorre ao outro para corrigir a falta, alguma coisa é silenciosamente retirada de uma satisfação da pulsão. Ela está dizendo que nessa repetição junto ao analista e junto na vida tem um gozo, tem a satisfação de uma pulsão. Se há nisso o consumo do gozo fálico, no sentido de um gozo do implicado na cifração, ela está dizendo que toda cifração tem um gozo fálico implicado aí, né? Há também, correlativamente, o consumo do que resta impossível de cifrar. E aí eu queria que vocês me ajudassem a compreender essa passagem, que é encarnado pelo analista. Esse gozo impossível de cifrar é encarnado no analista. Como é que vocês leram isso? Eu Porque há leio. um gozo que cifra, tá? Que é o gozo da cifração do Édipo, da nossa Constituição. Nós construímos uma história. O resultado da nossa história é o nosso mito individual, que é uma cifra, né? É um conjunto de histórias contadas ali que constrói um enredo. Isso é que é cifração. E é nisso é que a psicanálise incide, decifrando essa cifração, né? Agora, mas há um impossível de cifrar, que está no real, concorda? Agora, por que ela coloca isso no analista? Será que ele está falando do desejo do analista aqui? Eu acho que é. Não, eu entendi aí como quando ela tinha colocado o lugar do analista nesse lugar desse grande outro que não existe. E quando tem esse descer do analista e o analisante percebe isso, né? Cai o quê? Cai que vai ter o resto, que ele é furado. E ele começa a ter um gozo deste resto impossível de cifrar. Ele passa a viver tendo um gozo nessa própria incompletude, digamos assim, nesses furos. Porque mesmo porque
não é possibilidade de não ter gozo, né? Senão é suicida. Seria aquele gozo de falar assim, eu não sou nada, que bom, então eu posso ser qualquer coisa. Meio É, isso. disse bem. Simone, você está caladinha? Estou aqui, Eu acho né? que... Digerindo, estou digerindo. Não é mole, não, Mas Simil. mas o que que... Segunda, terça, quarta, quinta, a gente. O HD. Tá legal. Então, E o analista foi o que suportou, né, esse desbastamento todo de gozo e teve que exatamente. inventar alguma coisa desse impossível de decifrar aí, né? Esse impossível de Pois gozo é, que ela vai resta. ter, Seria talvez, sair desses objetos, né, que são objetos imaginários, né, do que sim, eu desejo, meu desejo é viajar. Não. Meu desejo é ganhar dinheiro. Não. Então, eu acho que o processo da análise vai tirando essa coisa desses objetos que são imaginários de uma completude que a pessoa, ela entra aqui falando muito engraçado, ela cai na real. Cai no Real, real. no real, caiu na real. A real vamos é lá. incompletude e por isso vida, né? Então, vamos lá. Isso significa que, uma vez suspensas as condições repetitivas do amor, na medida que nós dissemos que corrige justamente essas, os sujeitos ficarem Alô, divertidos. pessoal! Estamos todos aqui no Congresso em Buenos Aires. Parabéns Ah, pelos trabalhos. Se aparecer tomando um vinho, um Malbec, vai levar uma vaia, hein? Está na hora do cortado agora, Ana. Ainda não está na hora do vinho. Só depois de meio-dia. Então já está na hora aí. já são quase 1 hora da tarde já. Então, isso significa que, uma vez suspensas as condições repetitivas do amor, resta o que se revela na instituição do parceiro analista como curto-circuito do outro da linguagem, isso que opera diretamente a partir da pulsão. Ela está dizendo que resta a pulsão, que é um curto-circuito. Quando o analista cai, né? Quando a suposição saber cai, esse analista é destituído do lugar de analista, né? Resta a pulsão. É isso que ela está falando aqui, a meu ver. Lacan dirá em televisão que, mais além das faltas e atravessando as tribulações de cada um, existe o que ele chamou de a felicidade do sujeito. E felicidade é essa? É a satisfação que não pede nada a ninguém. E que desde sempre toma a si mesma como referência. Quer dizer, é esse gozo, digamos, essa posição do sujeito, que, de alguma maneira, se reconcilia com a sua própria solidão. Há um gozo nisso, né? Há uma satisfação nisso, né? Há uma felicidade. Isso é solitude. Há uma felicidade nisso, nesse sentido aí, né? Se a análise revela isso ao sujeito, esse lugar aí da felicidade, talvez o faça renunciar à deploração de sua falta, porque o que faz o sujeito a vida toda é deplorar a falta, né? Está me faltando isso, eu nunca consigo, eu sou isso, eu sou aquilo, não tenho isso, eu sou impotente, está sempre faltando alguma coisa, está sempre deplorando a falta. E se o sujeito
se reconcilia com esse de pulsional que o habita e que, de alguma maneira, singular nele, né? Não depende de ninguém, de alguma maneira, eu diria que até uma posição narcísica, eu acho que, no final de análise, há uma recomposição do narcisismo, no nosso narcisismo, no sentido positivo. Porque o narcisismo em si, ele não é uma... não vamos demonizar o narcisismo, né? O narcisismo é a conservação de cada um de nós. Se nós não nos amarmos um pouco, né, um mínimo, nós não vivemos, concordam? Que há um ponto de amor de si mesmo que é singular, que não depende de ninguém. Você não precisa de um parceiro para conservar isso. É essa, a meu ver, a sabedoria do amor verdadeiro, das relações amorosas verdadeiras, essa convivência das solidões. Nesse sentido de que cada um tem uma felicidade singular, que tem muitas pessoas que vivem sozinhas a vida toda, né? Nem por isso suicida. É nesse sentido, talvez. Então, Se tem que análise... ter cuidado para não sair de uma gaiola e cair em outra. Qual que é a gaiola e qual que é a... Não, deixa. Você também criar disso um eu imaginário que Não, não vai estou ser falando de imaginário. Eu não feliz tô falando... da Existe uma vida. coisa que eu não falei, foi de imaginário. Tá, mas eu estou falando. O eu imaginário, no final de análise, já ficou lá atrás, minha querida. O eu que você conquista no final de análise é o eu do objeto. Eu sou esse objeto, né, digamos, que de alguma maneira me habita, né, que me faz desejar. Não tem É nada uma a ver com eu. noção do real. Mas o que eu estou dizendo não existe garantia de felicidade nenhuma, no meu ponto de vista. Mas a felicidade é uma metáfora. Mas eu uma estou forma... falando diante do que você falou, então, que... Não, Lacan falou, eu não, hein? Eu não sabia dessa história de felicidade. Eu estou interpretando que a Soler está falando sobre Lacan, né? Então, se a análise revela ao sujeito o quê? Essa satisfação que não pede nada a ninguém, talvez faça com que esse sujeito renuncie à deploração de sua falta, o que equivaleria a resolver a repetição enquanto interessado ao outro, produzindo o que a autora chama de amor ateu. O que é o amor ateu para Colette Soler? É o amor sem transferência. É muito interessante isso, porque os analistas falam que, no final de uma análise, a transferência, o amor de transferência se transforma em transferência de trabalho. Isso é coisa eu não sei se eu concordo com tudo isso, não. Ela está chamando aqui de um amor ateu, que é um amor sem transferência. Esse amor, que, a meu ver, que se tem a si mesmo, independente do outro, que não pede nada ao outro. Mas Simil, é possível, assim, um amor sem endereçar nada? Ela está dizendo, pelo menos, Simone, eu não sei se é possível, estou dizendo que aqui no texto leva a supor que existe uma posição narcísica nossa no final de uma análise que é a nossa relação conosco mesmo. Nós não somos necessariamente... Porque o que é o amor na vida? O amor, esse amor rotineiro da vida, é o engodo. Porque você supõe nesse amor que nós vivemos na vida que o outro vai te preencher. E quando você perde essa convicção, essa expectativa, é isso que eu estou falando. Resta alguma coisa. Se o fato de você dizer, bom, eu não preciso do outro para me preencher, aliás, isso é uma impossibilidade.
Lacan vai dizer que não existe relação sexual, que ela é impossível, essa complementariedade, porque nós Sim, somos a desamparados. gente ser impossível é uma coisa, mas viver com esse fato é outra, né? Pois é, mas é que está. É São a coisas diferentes. insustentável Sustentar, leveza do ser. Acontece que eu pergunto para Ninguém vocês, é, uma a pergunta, gente está sendo. vocês acham que, eu pergunto para vocês acham que no final de uma análise, assim compreendida como nós compreendemos até agora, essa questão do amor, do amor como engodo, prevalece? Não. Claro que Nós, não. Claro que então, não. Esse é até o objetivo. você assume, digamos, o seu desamparo, Isso, percebe? Convive com exatamente. ele. Essa aqui é a Isso. felicidade que eu estou dizendo, que é o Tá, nascimento não. que Não, tudo resta. bem. Aí Concordamos, tudo bem. então. Mas É é isso. possível continuar amando sem essa ilusão? Mas eu diria até que é condição para amar verdadeiramente. Concordo com o Simil. É condição para amar verdadeiramente. Quando você assume a sua própria solidão, você não precisa ficar sobrecarregando o outro, enchendo o saco do outro, pedindo o outro para fazer isso, para fazer aquilo, para te preencher. Um amor verdadeiro nesse sentido, que ela chama de amor ateu, que é amor sem transferência, é o amor que não depende do outro para ocorrer. Quer dizer, você pode amar o outro pela diferença, por exemplo. É claro que tem, que eu não acredito que a psicanálise destrua o amor, né? Muito pelo contrário, pô. Nós, Mas se ela trouxer tudo, sem amor não há vida, né? se Nós ela precisamos do trouxer, amor. E outra coisa, nós precisamos sempre do outro. Mas a questão aí é relativizar esse precisão aí, essa necessidade, essa demanda aí, essa expectativa que você tem com É relação ao um outro. precisar sem depender, né? Isso aí, percebe? É nesse sentido. eu não Relativizar amo, essa questão da dependência. eu Né? não amo o outro porque eu preciso do outro. Eu preciso do outro porque eu o amo, digamos assim, né? Eu acho que é tirar o outro da condição desse objeto imaginário que vai te preencher e começar a enxergar Exatamente, o outro exatamente. como sujeito também. Isso aí é Te o dá mundo suporte, perfeito, né? né? Esse Ser aí é... Oi? É o outro como suporte, né? Tirar o outro dessa posição de suporte. Sim, de objeto, Exatamente. daquele objeto imaginário que vai me preencher. Começar a tentar ver o outro como sujeito também. É lindo, né? Eu não sei se Olha é aqui, fácil de vamos aqui, sustentar. nós temos aqui uns minutinhos que eu queria falar, dando continuação a isso, preste atenção no que ela fala aqui. Sobre isso que ela acabou de falar, uma questão se impõe. A análise gera transferência. Mas será que depois consegue resolvê-la como se gostaria? Para que o analisante não fique na sujeição que o amor possibilita? Essa que é a pergunta que ela faz. A autora se refere aqui à seguinte questão: se um término de análise registra a falta do outro, como explicar as explosões de gozo servil que ganham livre curso na comunidade analítica quando ela vira uma seita? Isto porque quem ama é impelido a sacrificar aquilo que tem de mais real e chamamos seu sintoma. Ela responde a isso dizendo que Lacan propõe que a transferência é um novo amor, não sendo o amor ao pai. Não sendo o amor ao pai. Ela dirá que o Deus da transferência não é o Deus de todos os fiéis, sendo o sujeito suposto saber nada além do lugar que Lacan diz ser do outro. A esse Deus, ela coloca
o sujeito suposto saber como o lugar do saber. A esse Deus do saber, que é o sujeito suposto saber, né? Ela oporá o Deus dos profetas, o Deus obscuro, que Lacan chama, que na sua opacidade impele ao fascínio do sacrifício. Ela está dizendo uma coisa muito bonita aqui. Ali onde vibraria essa corda do sacrifício, pode-se ter certeza de que não é o novo amor que impera, mas o velho amor do antigo pai terror. Dele se distinguirá o nome do pai. E é preciso ver o que cada um promete. Esse amor, velho amor, e esse novo amor que o Lacan está propondo, né? Daí a questão: qual é a resposta final que o trabalho da transferência fornece àquele que se torna analisado? E que consequências é possível esperar fora da análise, isto é, na vida? Qual o resultado da análise na vida de um sujeito? Já que ela não traz felicidade, ela não elimina a angústia, ela não elimina o desamparo, o que é que a análise dá, senão a margem de liberdade de você flexibilizar as suas escolhas amorosas? E traz uma nova forma de gozo, né? Exatamente. Da vida, né? Não Alguma questão, gente? O texto terminou. Maravilhoso. Nossa, Simil, muito bom, amei, viu? Muito bom, Simil. E se você não encaminhou para o grupo, se alguém quiser, eu acho que é muito válido, está muito gostoso, Muito está bom. muito bom. Muito bom Muito mesmo. bom esse texto, também adorei. Coloca aí, Simil, para gente. Gente, só uma contribuição, caso ajude alguém, a mim eu acho que me ajudou. No seminário 20, o capítulo 1 é do gozo. E aí ele fala dessa questão do amor ser do campo do um, que o amor é recíproco. Então, eu acho que, não sei, eu estava estudando isso e acabei conectando a hora que vocês estavam falando de amor e do gozo do corpo do grande outro, né? Então, acho que tem. Aí eu assisti uma aula que falava também do amor ser do campo, do campo não, na mitologia ser de poros, né? Do lado da pobreza, daquele que exige troca. Enfim, então tem muita coisa que eu acho que pode ajudar, assim, nesse Seminário 20, né? Oi? Seminário 20, você falou? Seminário 20, o capítulo 1, que chama Do Gozo. Tá legal, eu vou ler. Eu acho que tem muita coisa que Também converge. vou ler, obrigada, ótimo. Mais alguma contribuição, gente? Vamos lá? Eu só gostaria de dizer, Simil, que hoje é a minha primeira vez aqui no grupo e fiquei encantada com a apresentação, com o que você trouxe. Muito obrigada. E, Flávia, eu também estou lendo esse seminário e acho importante a sua colocação sobre ele. Na hora me veio um monte de coisa. Eu sou assim, tô no início, então fica tudo muito bagunçado, mas para quem já está avançado, eu acho que vai fazer mais diferença. Vai ficar bem. Eu também estou no início. Obrigada. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês duas, então, já que vocês estão falando que estão no início. Aquilo que eu falei ontem é que e até a Meloni falou que precisava de ir na Soler, que ela tem esse depoimento também. Quando você começa a estudar psicanálise, principalmente quando você começa a estudar Lacan, não se importe muito com não estar entendendo tudo, porque é assim mesmo. A Soler falou que quando começou a frequentar os seminários dele, no início da vida dela, na relação com ele, ela não entendia nada do que ele falava. A Teresa Meloni falou que quando ela entrou na escola de psicanálise lacaniana do Rio de Janeiro, ela ficou 5 anos boiando, não entendia nada. Hoje ela é o que ela é na escola. Então, tenham paciência e insistam,
que as coisas vão ficando cada vez mais fáceis de costurar na cabeça de vocês. A Tereza falou que ela não tinha coragem nem de perguntar, e ela perguntava baixinho. E eu sou meio idiota, eu perguntava e levava porrada até, mas tudo bem. Olha só, Simil, se você me permite fazer o convite aqui, pessoal deste grupo, que não está no nosso grupo de ontem da Angústia, que se tiverem interesse, que só foram até agora 2 lições, que vale muito a pena. E aí é só Faça entrar em A que contato. horas que é? convite feito, que são de 15 em 15 dias, ontem teve, agora só dia 13 de junho. É de Mas a que quinta-feira, horas? 19h30 às 21h, nas quintas-feiras. E é muito bom. Esse livro é muito. Olha, é bem difícil. Eu estou achando difícil, mas eu acho muito bom. E eu já pergunto para o Simil fazendo convite, né? Eu sou assim, atrevida mesmo. Mas se vocês tiverem interesse. Agora, outra coisa, eu gostaria que as pessoas que quiserem receber o texto, esse texto que eu apresentei, mandem, por favor, o e-mail para o grupo. Eu vou mandar por e-mail para vocês. Aqueles que quiserem receber o texto para ler, manda um e-mail que eu mando o texto para vocês, tá bom? Beleza. Um abraço para vocês, então. Beijo, gente. Bom fim de semana. Tchau. Tchau, tchau. Boa semana, tchau. Beijo, Simil. Tchau. Beijo, gente. Beijo.